o que eu falo sempre, doutora Catrine, é que as pessoas têm que entender a diferença que é você ter uma assessoria jurídica, seja ela pontual, mensal, ou seja ela em cima de algum assunto, ou seja ela pocket, não importa. As pessoas hoje, elas não sabem exatamente o que compõe um contrato com uma assessoria jurídica. Por exemplo, eu vou à assembleia que o jurídico não está lá. Uhum. Então, se acontecer alguma coisa ali, o síndico está sozinho e a resposta dele pode ser usada contra ele porque ele não tem ali o auxílio do jurídico para dizer, ó, não use essa palavra, não use esse tom de voz, vai parecer que você é violento. A outra pessoa está gritando, abaixa a sua voz. Deixa ela parecer que está sendo violenta com você, porque todo o restante vai ser só testemunha. Então, assim, a falta da assessoria jurídica presente na Assembleia, hoje, ainda é um problema para mim. Eu fico muito desconfortável quando eu vejo que a Assembleia não está andando quando não se tem a presença física da assessoria jurídica. Agora, tem uma outra coisa também, porque eu gosto de colocar fogo no parquinho, e que eu quero perguntar para a senhora. Existem alguns escritórios de advocacia que são grandes ou que são pequenos e que o advogado tem algum tipo de problema de saúde, como todo mundo pode ter, um imprevisto. E aí, o que acontece? Ele manda um outro colega substituí-lo. Até aí, tudo bem. Só que eu fui numa assembleia que o advogado mandou o seu substituto e ele nem o edital ele leu. Ele chegou lá totalmente perdido. Olha a falta de responsabilidade. Me dá o seu parecer, né, sobre essa situação que é tão difícil. As pessoas, quando elas têm um escritório de advocacia, elas têm que entender se ela está dando uma assessoria, né, com pagamento mensal, ela tem que colocar outras pessoas a par de alguns condomínios para, no caso, precisar ser substituído, a pessoa saber qual é todo o trâmite antes daquele edital. Ou eu estou errada? Não está errada, está certíssima. Primeiro vou te falar sobre formatos de contratação, né? Também me incomoda muito quando eu, por exemplo, faço uma proposta de honorários, algum condomínio abriu concorrência para escritórios de advocacia para prestar assessoria fixa. Aí a gente manda lá uma proposta, eu sempre mando planos. Plano A, plano B e plano C, né? O plano A, ele sempre é um plano mais completo, onde já inclui, por exemplo, quantidades determinadas de presenças em assembleias de condomínio, porque eu concordo muito com você da absoluta importância dessa presença física do advogado. De repente, não por uma assembleia de prestação de contas, que tá tudo certo, mas assembleias que tem pontos ali que a gente já sabe que vai gerar polêmica, é importante ali o síndico falar, oi, nessa assembleia extraordinária eu vou usar aqui o meu direito a comparecimento em assembleia. Mas, às vezes, para deixar a proposta mais viável para o condomínio, para que ele tenha alguém que possa revisar todos os contratos que ele vai fechar, alguém que possa dar uma consultoria trabalhista, alguém que possa defendê-lo em ações que ele vai entrar, alguém que possa entrar com ações de cobrança de cota inadimplida, alguém que possa fazer a cobrança extrajudicial para manter a saúde financeira. Então, às vezes, para viabilizar essa contratação, eles optam por um plano que não tenha ali o comparecimento em assembleia. E aí, esse pagamento, ele é feito por fora, né? Quando por exemplo, se ele optar pelo plano B, que não inclui a presença em assembleia, ele tem ali o valor fechado, o valor fixo para comparecimento em assembleia, ele pode contratar. Mas não é todo condomínio que tem esse porte econômico para fazer frente a esse tipo de honorários. Por isso que você vê, às vezes, alguma assembleia que não tem. Mas foi ótimo você falar isso para a gente destacar aqui a importância desse comparecimento, né? Mas sobre a pergunta que você me fez depois disso foi sobre a questão do advogado substituto. Aí o que eu vou te dizer, Ana Paula, é o seguinte: em todas as profissões, nós temos bons e maus profissionais. Lá no escritório, por exemplo, eu tenho setores, né? Como eu acabei de dizer aqui, o Quintanilha Fontes é um escritório que é especializado em direito imobiliário, em direito condominial, em direito contratual e empresarial. A gente também temos
bastante entrada no mercado de empresas que prestam serviços a condomínios, porque a gente une o útil ao agradável, o nosso conhecimento de direito condominial e da vida condominial, o que é importante para um síndico, o que ele vai assinar, o que ele está propenso a não assinar, o que ele vai ter medo de assinar, o que ele não vai, a gente conhece o outro lado, e é bom também a gente unir esse conhecimento de direito condominial ao conhecimento que eu cultivei e aprendi ao longo da minha carreira inteira, que foi vivida dentro de uma empresa, uma grande empresa de construção civil. Foi onde eu passei grande parte da minha carreira antes de abrir o meu próprio escritório. E aí a gente tem, por exemplo, esses setores, né? Imobiliário, empresarial, contratual e condominial. Para cada um desses setores, eu tenho um advogado responsável com sua equipe embaixo. Então, este advogado responsável por cada um desses setores, eu tenho ali a advogada responsável pelo setor condominial, coordenadora desse setor condominial, ela está em constante troca comigo. A gente está sempre muito alinhadas, né? Então, isso jamais aconteceria no meu escritório, porque é um escritório setorizado, um escritório organizado, um escritório que tem equipe. É muito importante também você não contratar o barato que sai caro, porque às vezes você vai contratar um advogado para ser o seu assessor fixo e, sei lá, acontecer um óbito na família dele no dia da sua assembleia. E ele não tem, por mais que ele possa ter boa vontade, ele queira, ele tá de boa fé, nem tá de má fé, mas acontece uma eventualidade, ele não pode comparecer. Quem vai segurar essa conta é você, síndico, que fez uma contratação de um escritório que não tinha tanto suporte para te dar. Então, às vezes é o barato que sai caro, às vezes é um pouquinho mais caro a proposta de um escritório que tem estrutura para te atender, né? E, às vezes, essa contratação não é feita porque só se olha o preço. Então, quando só se olha o preço, às vezes acontece esse tipo de situação. Mas é uma situação que jamais aconteceria no meu escritório, porque eu tenho advogados responsáveis por cada caso, além de mim, que também estou sempre em contato com qualquer coisa. Qualquer caso do meu escritório que você me perguntar, eu sei te responder. Mas o advogado responsável por cada setor sabe te responder também. É muito interessante isso, né? As pessoas, às vezes, e eu falo muito isso, você que é gestor e gestora condominial, eu estou no mercado há pouco tempo, eu vejo aí muita gente falando que está 10, 20, 30 anos no mercado. Eu não, eu estou desde 2016. Mas hoje eu ainda continuo vendo gestores e gestoras condominiais que não sabem analisar um contrato no sentido de contratação de uma pessoa que você não vai ter outra pessoa para analisar, que é o caso do contrato da assessoria jurídica. O contrato da assessoria jurídica, quem tem que ter bom senso na hora e expertise para poder interpretar tudo que está escrito ali é você. E se você tiver alguma dúvida, chama o seu advogado. Ó, isso aqui está com uma palavra muito em juridiquês, eu preciso que você me traduza para mim entender o que é isso aqui que você está oferecendo de serviço. Por quê? Eu acho muito importante você ter o seu advogado do lado nas assembleias. Não importa quantas assembleias forem. Se for uma assembleia que você acha que vai dar borburio, é melhor estar bem acompanhado, né? Uhum. Uma outra coisa também que as pessoas não utilizam, mas que eu acho que é muito interessante você utilizar, e muitas das vezes o conflito é com você. Então, por exemplo, eu fui síndica de condomínio Minha Casa Minha Vida, a gente tinha 60% de inadimplência, não tinha como contratar uma assessoria jurídica. Então, o mediador de conflito, lá em 2016, era eu. Só que aí, quando eu também estou no conflito, porque isso acontece com vocês, doutora Catrine, quando o síndico está no conflito, o seu escritório dá essa assessoria para poder fazer a mediação de conflito? Sim, eu acho que esse é um dos papéis fundamentais nossos, porque eu costumo dizer que o direito condominial, muito antes dele ser litigioso, ele é 90% consultivo, né? Ele é 90% extrajudicial. É aí que mora o diferencial de um escritório que vai trabalhar com você. Lembra daquela tríade que eu falei do sucesso, do síndico, do condomínio, da administradora e do jurídico? É aí que está o sucesso. Em como que essa gestão vai ser conduzida? Uma gestão litigiosa, uma gestão violenta ou uma gestão que procura solução para os problemas e não entende que a solução para um determinado problema é criar mais um problema. Porque a ação judicial é isso, é mais um problema. É mais um problema de tempo, de morosidade, de recursos, de ser muito caro. Então, dentro do escritório, eu tenho formação pessoal nisso, em mediação de conflitos, né?